A estalajadeira estava certa. Aquela garota que produzia bebida gelada seria um sucesso. Todas as pessoas estavam perplexas ao ver a jarra de cerveja gelada. Todos falavam: "Isso é incrível, pequena. Como conseguiu?" E não era só isso. Ali também tinha um pão delicioso com uma marmelada. Seria delicioso se provado com um pouco de vinho. O pior para os bandidos de baixo nível era que o capitão Aaron estava por ali. Assim, seria difícil para algum deles conseguir pegar sorrateiramente um dos pães. A dona da estalagem estava feliz, pois graças a ele e à segurança que dava a ela, podia vender pães com marmeladas e vinho, e por isso estava atraindo bastante clientes. E claro, a cerveja gelada daquela jovem era muito popular. Cana fazia uma magia maravilhosa para deixar as coisas geladinhas, e o capitão olhava para ela com orgulho. A intuição que teve assim que viu a jovem estava correta. Estava satisfeito, pois tirou ela de um bando de mercenários ruins e agora estava apenas fazendo pães e marmelada. Ele ficou com raiva só de lembrar que aquelas pessoas estavam incentivando uma menina tão jovem a não ir à escola e a fazer atos malvados. Mas a dona da toca da coelha não era boba. Queria saber o que ele queria com aquela garota. Por que era tão egoísta com relação a ela? Ela não acreditava que ele tinha recrutado a jovem apenas por querer uma caneca de cerveja gelada. Depois, olhou para ele. "Me diga, Aaron, essa é a verdadeira razão por ter trazido a jovem? É raro você mostrar algum interesse por alguém?" Com isso, o capitão pensou um pouco em como poderia dizer a ela de uma forma que ela pudesse entender. Foi então que comentou: "Um dia encontrei um gato de rua debaixo da chuva e no frio, por isso eu o levei para criar." Enquanto dizia isso, ele se lembrava do gato que resgatou na chuva. A mulher, no entanto, achava que poderia ser conversa fiada, pois nunca imaginou Aaron resgatar ninguém, muito menos um gato. Um dos seus homens o chamava. Era mais como uma reclamação. Queria saber do capitão por que eles estavam ali, se a unidade deles estava de descanso naquele dia. Eles achavam o cúmulo do absurdo o capitão estar usando eles para vender pão com marmelada e álcool. Foi então que o capitão deu uma ordem. "Vejam bem. Quero que vocês prestem atenção nessa missão. Deverão ficar à espreita e observar qualquer pessoa com atitudes suspeitas. Deve ser relatado a mim imediatamente." Aaron tinha a mesma maneira de fazer com que os cavaleiros trabalhassem para ele. Falou que era uma investigação como missão secreta. Depois quis saber por que só ele e Paul estavam ali naquele dia. Onde estavam os demais? Foi quando ele contou que Brigg estava conversando com Charlotte. Ele tinha certeza que Carter ainda estaria dormindo. E quanto a Veio, deveria estar embriagado e de ressaca em algum lugar. Agora, Ted era uma outra história. Por isso, ele foi até a área do presídio para ver o que estava acontecendo. Foi quando achou Ted. O garoto ficou radiante quando viu o capitão Aaron. O capitão também ficou bastante interessado, queria saber o que aquela criança fazia em um lugar como aquele. O garoto falava que as pessoas que estavam ali de visita estavam bastante nervosas, e ele apenas queria acalmá-las. Foi quando olhou para as visitas e falou: "Não se preocupem, caros convidados. Meu pai já cortou mais de 100 cabeças sem piedade, e a partida de vocês certamente será indolor. Não fiquem com medo." Aaron, vendo que a criança estava lidando bem com aquilo, passou a mão na cabeça dele. "Bom, garoto, você é uma pessoa muito boazinha." E quando um dos prisioneiros convidados começou a murmurar alguma coisa, Aaron chegou perto e avisou: "Pare com isso. Não escuto. Não entendo nada do que diz. Será que é por causa da mordaça que está em sua boca?" "Hahaha, que bom, assim não posso te ouvir." Mostrando o feixe de chaves para aquela pessoa, avisou: "A hora chegou. Vamos, me siga. A hora de perder a cabeça chegou." Não era nenhum tipo de brincadeira. O pai daquele garoto era o cefador, e ceifaria a vida daquele homem, que deveria ter algumas pendências com a justiça. Como sempre, todos estavam na praça para ver mais uma execução, e aquele que seria encarregado disso estava com os olhos azuis mais brilhantes naquele dia. E como o filho dele havia prometido, foi um corte limpo e indolor, pois apesar de serem criminosos, aquele homem tinha o dever de mandá-los para o além de forma limpa. Assim que tudo aconteceu, todos que estavam ali para ver vibraram. Agora era a vez daquela pessoa que estava sendo levada por Aaron, e ele, enquanto levava a pessoa, pensava que existiam várias execuções naquele mundo medieval. Além de ser uma punição, era uma forma de festival político.
Era a forma deles mostrarem para o povo e para os outros reinos a força deles. Assim conseguiriam impor, mesmo que por força, a soberania deles e reduzir a violência entre os moradores. E não era apenas isso. Aquele evento era mais importante do que o normal. Aqueles eram criminosos que haviam executado um nobre. Foi difícil, pois ele era amigo de pessoas bastante influentes. Lembrava que sua chefe havia dito que aquele era uma espécie de evento diplomático. Se lembrava dela mostrar os cartazes de procurado e as informações recebidas sobre aquelas pessoas. Era por isso que não deveria ter nenhum acidente ou deslize durante aquele evento. Ele teve a sensação de alguma coisa estranha quando ela falou daquele jeito. Foi quando ele observou e viu que no meio da multidão parecia que alguém agia de forma suspeita. Era um encapuzado. Não tinha certeza por que aquela pessoa queria tanto esconder o rosto, mas ele sabia que deveria tomar cuidado. Foi quando levemente conseguiu ver o rosto da pessoa. E imediatamente conseguiu ver quem era. Queria saber por que aquele homem estava encarando ele daquela forma. Não demorou muito e ele notou, de repente, uma explosão. Era algo luminoso e barulhento. Todos gritavam: "O que está acontecendo?" Era uma grande explosão em escala assustadora. Com isso, várias pessoas ficaram assustadas e começaram a correr de um lado para o outro. Foi quando o capitão notou que deveria fazer alguma coisa. Era um ataque calculado. Deveria ser para impedir a execução. Era pior do que isso. Os ataques estavam mirando exatamente na realeza que estava ali para assistir àquele espetáculo. A explosão foi tão forte que aquele nobre que sempre se comportou como um Lorde Pássaro agora realmente estava voando. Tinha pessoas observando em todo o local para ver o que estava acontecendo. Agora ficou difícil. O capitão notava que os guardas estavam fazendo a segurança pública naquele momento. Não entendia por que isso estava acontecendo com o Lorde, mas isso era assunto para outra hora. Seus sentidos aguçados mostravam que ele agora estava em apuros. Se toda aquela algazarra chegasse até ele e ele fosse culpado, ele seria o próximo. Aquele machado com certeza o executaria juntamente com os outros. Depois, olhou para o lado e viu que seu amigo, Dallas, era incrível. Estava trabalhando mesmo no momento daquele caos. Ele, é claro, tinha uma postura civilizada. O amigo riu. Dizia que só estava fazendo o que deveria fazer, como um especialista. Aaron, mesmo inquieto, ainda parabenizava o amigo. Depois falou que ele também deveria estar trabalhando como capitão da guarda. Por isso, corria imediatamente para ver se poderia melhorar sua condição. Na verdade, aquilo não era apenas uma explosão, mas estava se espalhando por vários locais. Era ruim para ele, um desastre daquele em um momento tão delicado para o reino. Ele pedia, assim como os outros cavaleiros, para que as pessoas se acalmassem e não saíssem correndo, que fizessem um pouco de ordem para uns não passarem em cima dos outros. Foi preciso que os cavaleiros intervissem e defendessem algumas crianças. Pediam para que deixassem de correr e defender essas crianças. Tinha algumas delas perdidas, sem seus pais. Era para cada um sair lentamente. No meio daquela bagunça, as pessoas aproveitavam para roubar alguns pães com marmelada, pois sabiam que não seriam pegas. Apesar de a jovem empreendedora não gostar de levar calote, também não iria deixar que Cana fosse de alguma forma prejudicada. Por isso abraçou a criança, tentando defendê-la de qualquer coisa. De longe, surgiu Aaron com algumas crianças que ele havia resgatado. Depois que entregou aquelas crianças, perguntou aos outros cavaleiros se tinham visto alguém suspeito. Quando eles perguntaram como era essa pessoa, ele disse que era um encapuzado que estava andando no meio das pessoas antes do caos acontecer. No entanto, nenhum deles tinha certeza de ter visto alguém assim no meio da multidão. No entanto, aquele homem encapuzado aproveitou toda aquela bagunça que ele mesmo deveria ter feito para levar com ele a senhorita, e o objetivo desde o começo era o sequestro daquela jovem. Por isso, ele gritou: "Guardas da fortaleza externa! A ordem chegou!" Aaron avisou que deveriam segui-los, pois iriam procurar um criminoso. E ele já se apressava para correr e salvar seu pescoço da guilhotina, caso não conseguisse resolver esse problema. Todos eles sofreriam nas mãos de Dallas. Precisavam descobrir logo para onde aquele criminoso havia fugido,
por isso estava com algumas lanternas para clarear a escuridão da noite. Depois, um cavaleiro falou: "Não podemos perder tempo como fizemos da última vez com a perseguição daquele tal de Hans." É claro, o capitão virou e não gostou nem um pouco daquela conversa. Falou com ele para: "Pare de falar coisas que não vêm a este caso e vá procurar. Vá na frente se não quer perder o criminoso." Mas os cavaleiros também tinham suas opiniões. Falavam que aquele lorde ainda estava vivo, por isso ele teria uma longa vida. Mas não era o que estava aparecendo. Aparentemente ele havia morrido na explosão. O capitão estava chateado. Dizia que, sinceramente, esses caras que eram para ser cavaleiros não eram tão confiáveis. Olhava para alguém de cima para baixo e dizia que parecia que tinha encontrado mais um cavaleiro que era pouco confiável. Aquela pessoa escorada sorriu de leve. Apesar de estar ferido, falava com o capitão Aaron que fazia muito tempo que não se viam. Um dos cavaleiros perguntava se ele havia se machucado. Aquele que estava ferido dizia que era lamentável e um pouco constrangedor que eles tivessem o encontrado daquela forma. O capitão dizia que parecia que ele havia sido atingido levemente. Depois, quis saber se ele era mesmo um cavaleiro, enquanto dava a ele uma poção. O jovem, enquanto estava sendo medicado por aquela poção curadora, falava que havia sido descuidado e que acontece que o criminoso era um dos bruxos das trevas. E o pior, havia um traidor entre os guardas. Por isso, ele falava olhando para o capitão de uma forma estranha, para que ele tomasse cuidado. Foi quando alguém falou algo e eles notaram a voz estridente. Parecia que já conheciam aquela voz de algum lugar. Não só o cavaleiro, mas também o capitão olhou naquela direção. Aquela era a voz de Cale. E quando olharam para aquele canto, viram que ele estava brincando de dar alguns golpes em todas as pessoas que via pela frente. E quando as pessoas começavam a gritar pela dor que sentiam, ele dizia que era exagerado. Não precisava de uma reação tão dramática para alguém que havia recebido apenas alguns golpezinhos. No entanto, um dos cavaleiros falou que se ele pudesse esperar um pouquinho seria bom, até porque ele deveria enrolar até a pessoa que estava esperando chegar. Aquele homem grande com olhos avermelhados queria saber o que aquilo queria dizer, o que eles queriam falar com aquelas besteiras. Até que a quebradeira começou e a pessoa avisou: "Aí está, aí é isso que eu estava esperando." Quebrando tudo que estava na frente, segurando com força o pescoço daquele gigante, apareceu o capitão Aaron. Para todos que conheciam o capitão, ele era mais assustador do que aquele grandalhão de olhos vermelhos. O homem grande agora, que tinha se amolecido como um tofu bem apertado, perguntava que tipo de monstro era aquele que não largava seu pescoço por nada. O homem era enorme e mesmo assim o capitão Aaron estava levantando ele para cima. O homem pensava: como pode alguém menor que eu ter tanta força em suas mãos? O capitão também perguntou: "E você, por que é tão débil?" Para ele era desagradável ter que mexer com pessoas que achavam que apenas a força física se sobressaía sobre todas as coisas. E quando o homem demonstrou que queria fazer uma gracinha, o capitão apertou um pouco mais o pescoço. Ele perguntou: "Você realmente vai perder suas forças me fazendo perder meu tempo? Se você continuar assim, nesse ritmo, você não vai durar muito." Por isso ele resolveu soltar o homem, largando seu pescoço. Depois ele afirmou: "Pense bem, eu quero a verdade. Caso me diga o contrário disso, você não viverá mais nenhum segundo." Depois falou: "Desculpa, eu sou um capitão e agora não tenho tempo para ser amável. Por isso vou precisar, a partir de agora, educar você. Não me leve a mal." De repente, aquele homem grandão começou a soltar tudinho, até as palavras que ele achava que ninguém jamais tiraria dele. Ele gritava: "Foi o mago da escuridão, me desculpa. Queria o coração do Lorde. Precisava do coração da filha do Lorde. Ele que é um maldito bastardo. Por favor, me solte." Todos os cavaleiros estavam orgulhosos do seu capitão. O homem pedia para alguém soltá-lo sem sequer estar colocando as mãos nele. Bastou o capitão ficar bravo e dizer que iria educá-lo. Todos riam e diziam: esse é o espírito de sobrevivência, a lei máxima que opera perante o capitão." Aquele homem grandão pedia para poupar a vida dele. Falava que aquela pessoa tinha feito um pacto com o demônio conhecido como o demônio servo de outro demônio.
Depois falou que a base deles ficava na cidade sem lei Turumba. Depois queria saber se era o suficiente. Agora o capitão sabia. Aquela porcaria de pessoa era apenas um subcontratado do demônio. Mas o fato era, para que precisavam tanto do coração da jovem dama? O homem dizia que não sabia muito bem. Ele estava sendo honesto. Queria que tivessem clemência dele. Ele não tinha todos os detalhes. Depois, o capitão, demonstrando piedade, dizia que deixaria ele ir daquela vez. Não iria educá-lo, já que ele se mostrou bastante obediente. Ele gostava desse tipo de pessoa. O grandalhão, fazendo olhos comemorativos, agradecia pela generosidade. Depois, pediu aos seus cavaleiros que acompanhassem aquela pessoa até os limites. Depois, ficou para trás pensando: que tipo de mago negro poderia ser esse? E ainda estava usando rituais proibidos. Tinha vários lacaios para fornecer até mesmo o coração de uma jovem dama. Outra coisa que vinha à sua cabeça: qual era a verdadeira identidade da filha do Lorde? No entanto, alguém que vinha na escuridão procurava o capitão. Ah, que bom! Era aqui que você estava. É uma grande noite, não é? Aquele era Carter, e o capitão queria saber se era naquele momento que ele tinha acabado de despertar. Por que não acordou mais cedo? O capitão estava chateado. Achava que aquele homem poderia ser doente de tanto dormir. Poderia dormir com moderação. No entanto, Carter se defendia. Dizia que não podia controlar. Dizia ao capitão, que olhava ele de cima para baixo, que ele não tinha ideia do quanto era doloroso não conseguir dormir. Falava que sequer se sentia vivo quando não dormia bem. Falava que era como se tivesse perdido em um sonho, como se andasse em uma grande neblina sobre a mente dele. Tudo se acabava em borrões. Enquanto ele falava isso, estava tirando uma pequena adaga que estava escondida atrás dele. De repente, com um olhar estranho, ele estava preparado para perfurar o capitão. Mas Aaron não era uma pessoa que poderia ser pega desprevenida. Agora o capitão estava enfurecido. Olhava para aquele homem e dizia: Carter, eu me assegurarei que tenhas um sonho que nunca experimentou antes. No entanto, aquele homem parecia estar hipnotizado. Parecia que tinha sido possuído pelo próprio cão. Falava com o capitão sem medo nenhum. Ah, capitão, você terá uma boa noite com vários sonhos te perturbando.